Começa agora mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. O tema de hoje é um assunto que tem crescido e abalado a cada dia que passa mais a nossa sociedade. É o abandono familiar, acolhimento institucional e o direito à convivência familiar e comunitária. Para tratar deste assunto, nós convidamos a juíza Janete Pantaleão, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que é coordenadora das varas de infância e juventude, e a psicanalista Renata Conde Vescovi, que é membro da Escola Lacaniana de Vitória. Eu quero agradecer o convite de vocês aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, esclarecimentos. Então, doutora Janete, vamos começar com a senhora neste bloco. Família, sociedade e Estado têm responsabilidade mútua. É possível dizer que em alguns casos os três falham? Exatamente nessa ordem, a lei determina que essas entidades têm compromisso com sua prole. E muitas vezes os três falham. E aí a gente vê um número excessivo de crianças em abandono, né? Às vezes até morrem por esse abandono, e adolescentes privados de liberdade em razão da falha desses três entes. E a senhora, o que a senhora tem? A senhora concorda, não concorda? A senhora aí que está na área da psicanálise, entendeu? Eu acho que a Janete ressaltou bem, né? A responsabilidade é sempre nessa sequência, família, a escola, que já é o segundo momento que acolhe a criança, quando ela sai da família e se lança à vida coletiva, a escola é a primeira experiência, e também o Estado. Tá certo. Qual é a realidade do Espírito Santo em se tratando de acolhimentos institucionais? A partir deste ano, nós elaboramos um projeto de capacitação de todos os educadores sociais. A primeira forma de fazermos isso foi retirar daqueles educadores, aqueles profissionais que trabalham nessa área, a nomenclatura de pai ou mãe social, o que isso implicava em dificuldade do retorno da criança acolhida à sua família ou a inclusão dela numa família substituta. O índice é muito elevado de crianças aí em abandono familiar, doutora Janete? Dos 90 abrigos do Estado, todos trabalham na sua capacidade máxima. Entendi. E quer dizer, na realidade, a gente pode afirmar que até falta abrigo, falta instituição, seria isso? Falta instituição para acolher a demanda. E como tratar esta situação, doutora Janete? Construir mais? Eu não vejo na construção de instituição de acolhimento, mas sim trabalhar o ser humano, trabalhar o jovem, a criança, o adolescente, porque cada vez mais cedo a gente está vendo, né, adolescentes gerando. Então é trabalhar lá na base, a responsabilidade dessas pessoas na educação dos futuros, né, membros de suas famílias, né, a futura geração. Renata, uma missão que não é fácil, né, trabalhar o ser humano, entendeu, que é fruto de influência do meio, entendeu, e que, tipo assim, está suscetível aí à influência principalmente cultural. Qual a sua análise sobre isso? Eu diria que, sobretudo, não só a cultura, né, porque de fato a criança, nós nascemos num banho, tomamos um banho de cultura, mas sobretudo ali na intimidade da família, porque a gente vem assistindo progressivamente uma certa falência das figuras, de referências na família. Né? E a gente pode somar a essa dificuldade, que não diz respeito só a famílias que estão economicamente ou socialmente vulneráveis, justamente as condições sociais e econômicas que dificultam o acolhimento e a estruturação daquela criança no núcleo familiar. E como a Janete disse bem, não adianta, não se trata de você criar mais abrigos para receber essas crianças. É preciso justamente que, numa parceria, família, escola e o judiciário, porque eu acho que o judiciário aí, ele tem um papel preponderante, tentar trabalhar junto com a família na tentativa de fundar ali alguma referência, algum lugar de autoridade que possa manter, na medida do possível, essas crianças junto à família. A gente sabe que às vezes não é possível, né? Mas a insistência para que isso seja
feito num trabalho de parceria, escola, família e o judiciário. Então, doutora Janete, trabalhar as famílias é um desafio. É um desafio, nós temos que pensar antes até da constituição da família, né? Trabalhar o ser humano, porque essas crianças que já são filhas do abandono, elas precisam ter essa recuperação do lado afetivo. E é essa a nossa grande missão dentro das instituições de acolhimento. Fazer com que elas passem por aquela experiência, né, que forte, a gente não fala uma experiência negativa, mas uma experiência forte, e ela supere, se foi algum trauma ou não, para que ela não repita esse ato, né, com os seus descendentes. Obrigatoriamente, então a gente está falando até de uma nova cultura ou uma nova vertente dentro do judiciário que passa pelo âmbito da humanização de todo o sistema. É isso? Então, a gente pode caminhar nesta direção? Até porque a sentença pura e simples, ela não pacifica. Muitas vezes até o conflito se acirra. Então, se o juiz não sair daquela posição de apenas julgador, ele não vai conseguir trazer para a sociedade a sua função maior, que é a da pacificação social. Então essa humanização, ela deveria já ter feito parte há muito, né? Mas agora, com essa conscientização de que a sentença pura e simplesmente não está trazendo essa pacificação que a sociedade espera, então o judiciário está abraçando essa causa de uma forma humanizada. A senhora falou sobre a experiência de um abrigo, e passar por lá deve ser uma experiência marcante. O que pode ser feito para que diminuam as consequências, entendeu, desse sofrimento? Assim, na prática, na realidade, as ações, entendeu? É uma conversa, é um acompanhamento. Eu queria que vocês assim relatassem as experiências, né, vividas no dia a dia aí, de quem, né, infelizmente, vive uma situação deste nível. Eu penso que não deve potencializar o trauma. Reduzir o tempo de acolhimento o máximo possível. E imediatamente, se não for possível, retornar com essa criança para sua família natural, introduzi-la numa família substituta. Eu imagino que sim, né? Sim, eu acho importante também nós pensarmos que nem sempre, não necessariamente tem que ser traumático estar numa casa de acolhimento. Às vezes a criança encontra, de onde ela menos espera, um acolhimento, né, que pode vir de um educador, pode vir de alguém que trabalha, às vezes, na preparação do alimento daquela casa de abrigo, alguém que se debruce, que dirige um olhar para aquela criança e sirva para aquela criança de referência, porque, diferentemente do que se pensa, as referências na família são fundadoras, são necessárias, mas não só de lá vem essas referências. Às vezes a gente encontra de onde a gente menos espera, numa escola, através de um professor, numa casa de abrigo. É possível alguém caminhar a partir disso, né? Não teve ali, às vezes viveu uma situação de extrema privação e abandono e se sente acolhido por alguém, né, ali e essa criança caminha efetivamente. Então, eu estou observando assim que das perguntas que nós fizemos, a senhora tem colocado, pontuado essa questão de referencial, de referência. E eu acredito que pela sua experiência aí profissional, a senhora deve estar notando que a sociedade está precisando de referência. E isso se reflete, por exemplo, nas varas aí de infância e juventude, nas demandas que chegam para a senhora. É isso? Exatamente. Eu acho que a gente tem assistido assim, uma certa erosão das referências. Eu não vou colocar nem em termos de valores e costumes, porque eu acho que não é disso que se trata. É uma certa erosão de alguém, seja na família, independentemente do arranjo familiar que essa família tenha, porque hoje a gente sabe que a gente tem vários funcionamentos familiares, alguém que sustente, que se responsabilize em receber uma criança na família, acolhê-la, ser passador de leis, né, de dizer para uma criança, olha, nem tudo é possível, né, você vai ter que lidar com as frustrações e as privações da vida e inventar saídas diante disso. Então a gente tem tido muita dificuldade de encontrar alguém que sustente esse lugar na família,
nas escolas, e a gente espera muito pouco do Estado. O Estado, como esse Estado como garante de bem-estar social, ele está também sofrendo um certo declínio desse lugar de referência. E nós precisamos inventar referências, né? Vamos ter que restaurar isso. Não numa idealização de voltarmos a um modelo, por exemplo, nas famílias pautadas pelo patriarcado, onde o pai era a presença forte da lei. Não é disso que eu estou falando. Eu estou justamente dizendo que para alguém, para uma criança se constituir subjetivamente, emocionalmente, ela precisa de um outro que a acolha, que se responsabilize por ela e que se autorize a passar o mínimo de referências para que ela viva na coletividade. Né? Entendi. Doutora Janete, a senhora que enquanto Estado também pode dar o seu depoimento sobre a fundamentação, né, que hoje a gente viu que na sociedade as famílias mudaram. A senhora também percebe isso em se tratando de Estado, a senhora enquanto magistrada, entendeu? Está havendo aí um certo titubear, entendeu? Assim, dificuldade realmente de penetrar, de aplicar, entendeu? As leis, de fazer valer. Muitas vezes eu observo que as pessoas que representam o Estado, né, que estão na condição de juízes, de delegados, seus governantes, que viemos todos da sociedade, também não temos isso muito bem determinado, bem delimitado. E aí, na hora de promover a execução daquele serviço, daquela função, aí tem a deturpação na sua aplicação. Então, nós somos frutos dessa sociedade. Se a sociedade está precisando tomar um rumo, o Estado está debilitado porque nós estamos representando o Estado. Nossa, é uma ampla discussão e é assim, uma tomada de decisão muito forte, né, que a sociedade realmente precisa se propor a seguir. Quantas crianças que a gente encontra nos abrigos, é possível traçar um perfil? É possível, sim. Todas foram negligenciadas, sofreram abandono, não só dos pais, mas sofreram abandono de todo o núcleo familiar, de toda a família natural, toda a família biológica. Porque aquela criança que tem uma avó, um tio, um primo, um irmão mais velho, ou até um padrinho, ela não vai para um abrigo. Ela permanece na sua família e ali, né, a comunidade, até o Estado, o município vai dar um apoio. Mas a criança que está institucionalizada, ela não tem ninguém do seu núcleo familiar biológico. Muito triste, né? Você não ter ninguém, né? Ninguém. Você olhar para o lado assim, eu não tenho ninguém. Ninguém. Mas eu volto a insistir porque às vezes é muito triste, né? Mas não quer dizer que nem tudo esteja perdido na vida dessa criança. Ela pode encontrar alguém nessa experiência com a vida. É difícil, mas não é impossível. Tá certo, então, né? Tem sempre que ser otimista. Eu vou pedir licença e chamar para um rápido intervalo. E você não saia daí, nós já voltamos. As crianças vão viajar para o exterior? Então fique atento! A criança que vai viajar acompanhada apenas do pai ou da mãe deve levar a autorização do outro responsável. Se for viajar sozinha ou acompanhada de parentes, a criança deve levar a autorização do pai e da mãe. Para obter autorização, entre no site do Departamento de Polícia Federal em www.dpf.gov.br. Clique no link Viagem ao Exterior e preencha o formulário. A assinatura precisa ter firma reconhecida em cartório. Acesse www.dpf.gov.br e boa viagem!
Voltamos com o programa Justiça nas Ruas e estamos conversando com a juíza coordenadora das varas da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Janete Pantaleão, e com a psicanalista Renata Conde Vescovi. Um dos desafios a ser enfrentado é como se pode garantir a proteção da criança diagnosticada em situação de risco e, ao mesmo tempo, respeitar o seu direito à convivência familiar e comunitária. Eu acho que, às vezes, a criança precisa sair ali daquele convívio familiar por situações de violência, né? Não tem jeito, abuso sexual e abandono, como a Janete colocou bem. Às vezes não pode contar sequer com um padrinho que a acolha, né? Mas eu insisto que, às vezes, num abrigo familiar, a criança ela tem a chance de fazer um vínculo afetivo com alguém que a acolha, que se identifique com ela, né? E essa criança caminha. E a gente também tem que apostar num processo sério, ético, de adoção, que as adoções ocorram. Eu acho que a Janete tem, na experiência dela, traz isso de alguma forma, e apostar, né? Que é sempre importante dizer que toda criança ela precisa ser adotada afetivamente, né? Independentemente dela fazer parte de uma família biológica ou não, né? A adoção está para todos. E você pode encontrar isso, né? E permitir que uma criança seja acolhida por uma família substituta ou mesmo efetivamente adotada e prosseguir, seguir adiante. E a adoção tem sido assim, uma vertente, né? Assim, bastante seguida e orientada no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, né, doutora Janete? Exato, porque a criança precisa ter a convivência ali familiar. Mesmo na instituição de acolhimento, ela tem a convivência comunitária. Ela vai à escola, ela participa da pracinha, das brincadeiras com as crianças na rua onde está a instituição localizada. E os processos adotivos, eles são processos muito bons, porque hoje uma pessoa para adotar, ela passa por um curso de formação. Aquele candidato a pai, a mãe, ele está muito bem preparado. E raramente, com raras exceções, um processo adotivo não termina bem. Porque tanta criança quer essa família, né? Quer uma família, esse é o pedido. Você vai ao abrigo, a criança não pede, eu quero um carrinho, eu quero um passeio, não, eu quero minha família, eu quero uma família, cadê meu pai, cadê minha mãe? Tem uma história muito bonita que a gente tomou conhecimento no Tribunal de Justiça, que foi de um senhor que já tinha tentado de todas as formas, né, ter um filho, e ele era tão frustrado porque não conseguia gerar, que acabou virando uma pessoa compulsiva por compras, entendeu? Então ele se endividava muito. E aí um dia a esposa dele, cansada daquela situação, resolveu propor, entendeu, que eles adotassem uma criança, e aí eles foram procurar, entendeu, fizeram um curso e adotaram uma menina, e hoje até na sequência depois adotaram outro menininho. E tem uma fala dele muito interessante assim que toca, quando ele fala bem assim: eu hoje sou a pessoa mais realizada enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto marido. Então, assim, a adoção trouxe, entendeu, este resgate não só para a criança, mas também para quem adota e para quem pratica. E um outro caso também que nos chamou muito a atenção é de uma senhora que ela fala o seguinte: olha, eu nasci para ter 6, 7 filhos e não pude ter. Então agora eu vou adotando. Agora eu vou adotando. Segundo ela, ainda está faltando mais um. E ela também, e essa senhora, ela até partiu para adotar crianças grandes, entendeu? Eu acho que a última menina que ela adotou tem 14 anos de idade. Então, assim, esses casos que a gente presencia aí, que, tipo assim, exemplificam, né, e que servem até como consolo para quem um dia se viu sozinho. Eu acho que é importante dizer duas coisas. Assim. A primeira é que uma adoção, ela é feita dos dois lados. Tanto a criança precisa adotar esses pais, quanto esses pais precisam adotar essa criança.
e acho de extrema importância esse curso, essas palestras para que acompanhem, para que esses pais se preparem para a adoção, mas eu acho que, sobretudo, é muito importante que se acolha, de fato, o desejo desses pais, desses que se candidatam a uma adoção. Qual é, de fato, o desejo que ele tem por essas crianças, para tomá-los como filhos? Porque a gente sabe que ter filhos, criar filhos, não é algo fácil. E muitas vezes percebemos, assim, eu já tive a experiência de acompanhamento de trabalhos em varas de adoção, de ver que muitas vezes aquele casal chega ali com o propósito de tomar aquele filho como um objeto, né? Não como um filho efetivamente. Vem, objeto de que maneira eu estou me referindo? Às vezes vem para dar conta de um luto da morte de um filho, então essa criança é adotada para vir nesse lugar. Às vezes vem simplesmente para compor um cenário familiar e, de fato, não há um engajamento, não há uma adoção simbólica por essa criança, tomá-lo como filho. Porque às vezes a gente sabe que um filho, ele traz o que tem de melhor e de pior. É verdade. E muitas vezes você vê em algumas varas, quando famílias adotar uma criança com uma expectativa, se vem na primeira dificuldade, na primeira encruzilhada, às vezes querem devolver a criança para os abrigos. Então, é muito importante essa escuta atenta, esse trabalho de entrevistas para, de fato, colher a demanda desses casais. É muito importante a adoção, mas a gente tem que ter esse cuidado, zelo, né? Cuidado, então. De escutar o de que de fato você está se pretendendo ali. Então, doutora Janete, as crianças que estão dentro dos programas de acolhimento institucional, justamente até exemplificando essa situação que a Renata colocou para a gente, né, delas correrem o risco de serem, né, devolvidas, porque aí cria-se toda uma expectativa, né? Eu vou achando que aquela ali vai ser a minha família, no final das contas não é, eu sou devolvida, e aí depois, então fica a frustração, entendeu? Fica ali, já começa a desenvolver a questão da baixa autoestima, entendeu? Eu sou rejeitado mesmo, eu não devia de ter nascido. Então, a equipe que atua dentro dos programas de acolhimento institucional, elas devem ser assim, elas têm que ter um perfil alto nível. E foi por isso que, neste ano, o nosso foco foi exatamente para a capacitação dessas pessoas, dessa equipe, que pode ocorrer. Até porque antes do processo conclusivo da adoção, o casal ou a família precisa ter esse momento com a criança ou com o adolescente. E se não houver uma adaptação muito boa, a própria justiça interrompe esse processo, né? Que é o processo de adaptação mesmo, da convivência. E aí a criança retorna, a gente tem que saber lidar com essa frustração, recompor aquela estrutura dela psíquica. E as equipes dos abrigos e dos juizados têm que ser compostas por equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, e inserir o máximo possível essa criança na vida comunitária. Porque aí ela vai se deparar com pessoas com problemas similares. Ela não vai se sentir única. Eu sou a única que sofre, não, né? O sofrimento, ele faz parte do ser humano, né? Faz parte da nossa vivência. Agora, quando uma criança vai para um abrigamento, garantir os vínculos familiares é um direito delas, isso, né? Quais são as estratégias utilizadas para que isso ocorra? Inicialmente, quando a família tem muitos problemas com drogadição, com excesso de álcool, essa convivência ela é garantida fora da instituição, porque muitas vezes essas pessoas não podem ter conhecimento do endereço onde estão seus filhos, né? Que ela vai causar muitos transtornos. Então, essa aproximação, reaproximação são feitas dentro dos juizados. Posteriormente, quando a família já está mais consciente, e aí sim ela pode ter acesso à criança dentro da instituição, sem nenhum problema. Essa é uma questão assim desse vínculo com a família que não pode ser perdido. A gente ouve muito falar assim, saúde, direito à educação, e
E a gente não para pensar que o direito à convivência familiar e comunitária é tão importante quanto, né, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e por aí vai. Só que hoje a gente tem o quê? Uma outra vertente, uma outra base, entendeu? De família, que está realmente passando aí por um processo de transformação, fruto de uma desestruturação, muitos lares disfuncionais. Então, ou seja, eu fico imaginando o dilema que deve ser a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente dizer que é assim e, na realidade, você se deparar com outra situação, né? E como fazer para poder adaptar frente a estes novos tempos aí? Eu fico me questionando se há uma desestruturação familiar, porque se essa família era tão estruturada, se aquele modelo era tão bom, por que ele foi desfeito? Será que ele era tão bom assim? Não é? Se o modelo patriarcal, se aquela superdependência de todos em prol de um único membro da família, se ele fosse tão bom, a gente teria preservado. Então, se não foi preservado, é porque ele não era agradável a todos. E eu acho que a gente precisa pensar isso em termos de uma evolução da nossa sociedade, né? Um avanço histórico. Né? A gente sabe que desde do advento da ciência, né, o patriarcado, a igreja, ela sofreu esse declínio, né, dessa referência dos filhos absolutamente dependentes à figura de um pai. Mas a gente sabe também que vários arranjos familiares possibilitam uma estruturação subjetiva, né, garante saúde psíquica para uma criança. Desde que, aquilo que eu falei da referência, desde que alguém naquela família sustente para aquela criança, né, valores, referências e, sobretudo, transmita a lei, né, uma lei que vai dizer para essa criança, nem tudo é possível, porque o ser humano ele só se constitui subjetivamente na medida em que experimenta uma perda, né, experimenta uma falta, né, que ela sai daquela condição de puro naturismo. É por isso que nós falamos, quando a gente experimenta algum vazio, algum interdito, para que a gente possa se estruturar psiquicamente. Né? Viver a falta, viver a angústia, é a nossa potência criativa, é a possibilidade da criança caminhar bem. Então isso não está posto no modelo em si patriarcal. Né? Isso é possível para os vários arranjos familiares que a gente vive hoje. Famílias monoparentais, crianças às vezes vivendo ali numa casa cuidado pelos irmãos. Essa referência que precisa estar garantida. Quem passa isso para a criança? Tá certo. Eu quis fazer essa pergunta aí sobre o direito, né, à convivência familiar, sendo tão básico quanto, né, o direito à saúde, à educação e outras coisas mais, porque é justamente nesta família que são dadas as primeiras lições de cidadania. E cidadania é um tema, é uma situação que hoje a gente precisa muito, não é isso? Assim, a doutora Janete, assim, que é uma juíza atuante na vara aí, na condução dos trabalhos da área de infância e juventude, eu vejo sempre levando a bandeira aí da cidadania. E é nesta família, entendeu? É neste convívio que talvez não tenha dado certo, né? Nessas primeiras movimentações, nas primeiras emoções, que aí talvez a base da cidadania não esteja sendo bem montada. E isso está se refletindo em todas as nossas constatações, os exemplos, né? Que nós assim colocamos aqui hoje ao longo de nossa conversa. Porque não tem vida privada sem vida pública. Né? Eu acho assim, o problema não é só a família, eu acho que a gente está vivendo dificuldades nas instituições como um todo. Mas é óbvio que a criança ela recebe esse primeiro acolhimento na vida privada, na família. E isso tem desdobramentos né? Na cidadania, como você bem disse. E eu queria só ressaltar, eu acho que a Janete tocou num ponto muito importante, assim, o direito à convivência familiar, porque às vezes você tem uma família em sofrimento, né, social, e às vezes dependendo ali, pais dependendo do crack ou da cocaína, mas que fora dessa situação eles são bons pais. É importante garantir esse encontro da criança com esse pai, com essa mãe, né?
Não é só porque são, às vezes, dependentes químicos. Eu estou ressaltando isso porque, às vezes, eu vejo determinados posicionamentos radicalmente contra isso. Não há de se fazer uma análise isolada. E eu acho que a justiça tem que trabalhar muito no caso a caso. Né? Não dá para padronizar, porque estamos falando de seres humanos. Né? A senhora, doutora Janete, o que a senhora... A gente trabalha exatamente nessa linha. A pessoa pode estar num momento de dificuldade psicológica, financeira, e aí ela vai se embrenhar das drogas. E essas crianças cujos pais não praticam o ato de violência diretamente, elas querem voltar para esses pais. Elas não cogitam a hipótese de ir para uma família substituta via adoção. Elas sequer querem ouvir essa palavra. Então, essa reaproximação ou a manutenção desse vínculo, ele é fundamental. Porque essa família ela vai ter, inclusive, um estímulo. Essas pessoas vão ser estimuladas para, né, deixar o vício, de se cuidar-se dessa situação. Mas ainda assim, com todos estes problemas e não partindo para fazer uma análise isolada, vocês acham que a gente... nós estamos diante de um paradigma, entendeu? Ou seja, uma família que está desestruturada, que não tem condições, né, de ter o seu filho sob a sua guarda e que essa criança tem que ser conduzida, entendeu, para uma instituição. Ali, naquele lugar, naquele lar, com aquelas pessoas, é onde elas deveriam receber as primeiras noções de cidadania que vão se refletir na sociedade. Isso é um paradigma ou não? É aquilo que eu lhe disse, eu estava refletindo, assim, às vezes não é possível na família, mas é possível em outro lugar, é possível naquela instituição. Eu acho que a gente sempre tem que pensar e encontrar saídas, fazer apostas, possibilidades. Às vezes de onde a gente menos espera, vem esse lugar, vem alguém que acolhe essa criança subjetivamente e dê ali, às vezes, a possibilidade de uma professora ou de alguém que trabalha com a criança todos os dias sentar e ler um livro com aquela criança, despertar naquela criança o sabor pela leitura, se emprestar ali, a dar corpo e dar voz naquela criança. Ela está estruturando essa criança, ela está ajudando essa criança a encontrar a sua cidadania, a exercer a sua cidadania. E aquela criança caminha, né? Certo. Muitas pessoas, muitas crianças com famílias, né, entre aspas, estruturadas, elas não veem nos pais nenhum modelo. Elas vão ver algum modelo, às vezes no professor, no amigo do pai, no pai do coleguinha. Então, nem sempre essa estrutura, conforme a gente idealiza, montada, ela transmite para aquele ser informação, é o ideal de ser humano. De positividade, essa criança vai buscar em algum... Às vezes o pai fala, poxa, mas eu não ensino isso em casa. Quer dizer, ela não se identifica com aquele núcleo familiar. E aí ela precisa de uma outra referência, né? Essa referência muitas vezes está no professor, está no vizinho, enfim. E é bom que isso aconteça, que é sinal que são pais que dão alguma margem de liberdade para esses filhos caminharem, a despeito dessa família, porque a gente assiste hoje também o inverso disso. Filhos absolutamente dependentes desses pais, absolutamente infantilizados, com dificuldade de romper essa vida privada e se lançar ao mundo, né? É bom que isso aconteça. Não dá para fechar um juízo de valor, não dá para efetivamente dizer assim, é assado, entendeu? Não tem como pontuar. Não tem. Cada caso tem que ser analisado dentro da sua estrutura, dentro da perspectiva da criança. O Estatuto hoje fala que a criança tem que ser ouvida. E não importa a idade dela. Porque tem criança de 5 anos, de 4 anos, de 10 anos que se manifesta. Teve uma garotinha que, muito interessante esse caso, ela iria para a casa do pai em São Paulo, cujo familiar ela nunca tinha tido qualquer contato. E tinha uma avó no Pará, que ela falou assim, peraí tia, você vai me mandar para casa do meu pai sem me ouvir? E se eu quiser ficar com a minha avó? E aí nós paramos tudo. Fomos ver o histórico de vida dela, da família e tal, e ela foi para a casa da avó, com quem ela se relacionava muito bem, era uma pessoa de índole maravilhosa, não que o pai não fosse. Que gracinha, né? Isso aí realmente... Isso que é a sensibilidade, é a escuta que um juiz deve ter, de escutar,
também a criança, e não simplesmente cumprir um protocolo jurídico, né, que a priori seria lançar essa criança para morar com o pai. Né? E a criança diz algo mais aí, que precisa ser levado em conta. Pois é, então fica aí, né, que assim, os nossos juízes tomem as suas decisões, entendeu? Cada vez mais sintonizados com os anseios da sociedade, né, com aquilo que cada caso é um caso, né, cada parte é uma parte, é um ser humano que está ali. Eu quero agradecer a presença de vocês, entendeu, aqui conosco, discutindo esse tema tão abrangente, né, um tema bastante especial que toca fundo nos nossos corações. Eu é que agradeço, é uma honra sempre partilhar um diálogo com a doutora Janete, a quem eu respeito muito e tem um trabalho diferenciado, né, que está introduzindo um olhar novo nas varas da infância e da juventude. E o judiciário tem que se valer dessas outras ciências, né, desses outros saberes que a psicanálise, a psicologia, a pedagogia vem nos auxiliando para darmos a definição na vida dessas crianças, que só se restou a justiça para acolhê-la. Ok, então. Nós encerramos mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. A você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Continue com a nossa programação TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.